Quando apresentamos uma história, além de narrá-la, nós podemos fazer uso de recursos externos, ou seja, elementos visuais, sonoros e tecnológicos com a ideia de incrementar a história. Eles não são necessários, mas podem agregar. Se formos utilizar objetos, panos, música, luz, figurinos, acessórios, cênicos, jeitos de iniciar e terminar as narrativas, esses recursos devem ser pesquisados para cada nova história. Sobre esses recursos, é importante ressaltar que eles devem estar a serviço da história. E nós precisamos ser cuidadosos porque às vezes são tantas coisas, objetos, apetrechos que nós queremos utilizar, que nós corremos o risco de desviar a atenção do fio condutor da narrativa, promovendo um show de estimulação sensorial. Isso vira um problema quando os ouvintes se deixam seduzir pela parafernália técnica e a história, infelizmente, se perde em meio a tudo isso. Quem conta histórias deve preparar-se para surpreender os ouvintes com situações variadas e inusitadas. É preciso saber contar uma história sem nenhum recurso externo. Sabe por quê? Para experimentar a sensação da soberania da história, das palavras, contando apenas com a sua força expressiva. Alguns contadores de histórias sentam-se numa cadeira ou numa banqueta ou um banquinho e começam a falar, tendo como únicos recursos a voz, o gesto e o olhar. E a magia se instaura. As ideias alçam voo. Um mundo fascinante se cria imaginariamente em cada ouvinte. Se utilizarmos elementos exteriores para acompanhar e favorecer as imagens do conto, esses recursos não podem ser óbvios, descritivos demais ou redundantes. Eles precisam, antes de mais nada, surpreender os nossos ouvintes pelo inusitado, pela expressividade, pela sutileza que agregam as palavras da narrativa. Os recursos externos devem dialogar com a história, contando-a de outros pontos de vista, atiçando as imagens internas dos ouvintes, desafiando a sua percepção. E aqui, então, sugere-se fugir do óbvio, do redundante. Melhor apostar no que desperta a curiosidade, a imaginação. Um baú, por exemplo, é um repositório de mistério? O que será que tem dentro dele? Um chapéu é suficiente para caracterizar o contador como veículo do maravilhoso. Você, que tal uma saia cheia de bolsos, uma saia de fitas de cetim, um colete? Simplicidade, sutileza e surpresa. Também comentamos sobre as fórmulas de começar e terminar as histórias. Bom, os começos têm o poder de abrir para o universo da história. É um portal para a fantasia, para suspender a realidade. Já os fins fazem a passagem de volta para o mundo aqui de baixo. E é possível escolher o modo dessa passagem: lento ou abrupto, surpreendente ou engraçado, reticente ou definitivo. As formas de começar e terminar as histórias são ingredientes importantes, e o conhecimento de muitos começos e fins faz parte do trabalho criador de quem conta histórias. Vão aqui algumas sugestões de fórmulas para iniciar as histórias. No tempo em que não havia tempo, num lugar que era lugar nenhum. Ou então, num dia muito distante, num lugar a mais de 1000 quilômetros daqui. Ou que tal essa aqui? Quando as estrelas ficavam muito perto da Terra. No começo, não havia nada, porque nada havia começado ainda. Embora seja difícil de acreditar. E agora algumas sugestões ou fórmulas para terminar as histórias. Aqui acaba a minha história. Quem não gostou, que peça outra a vitória. E essa história acabou quando a última estrelinha no céu se apagou. E o galo cantou e o meu conto acabou.
O livro do qual tirei esta história foi encontrado na 366ª prega da saia de uma velha, muito velha, de 99 anos e 11 meses. E colorim colorado, este conto está acabado. Tá vendo? Como a gente pode perceber, há muitas formas de começar e terminar as histórias e recursos adequados para apresentá-las. É bem importante a gente estudar, ler e fazer anotações durante a nossa preparação. Pode-se contar uma história de boca, simplesmente narrando-a? Talvez essa seja a mais fascinante de todas as formas, a mais antiga, a mais tradicional e autêntica expressão do contador de histórias. Não requer acessórios, simplesmente por meio da voz do narrador e da sua postura. Dessa forma, o contador fica com as mãos livres e concentra todo o seu foco na expressão corporal. Porém, há textos que requerem a participação ou a apresentação de um livro, pois a ilustração os complementa. Isso sem falar na beleza das capas e ilustrações no projeto gráfico das obras que estão circulando aí no nosso meio. Narrar com o livro, aqui, não seria propriamente ler a história. O narrador a conhece, já a estudou, vai contando com as suas próprias palavras, folheando lentamente as páginas com segurança de quem já leu e apreendeu a história. Ter um patinho é útil. Encontrei um patinho e o agarrei. Ele serve para eu me balançar. Ele serve de chapéu. Ele serve de apito ou de cachimbo. Ele serve de nariz. E também é útil no fim do banho. Depois eu o deixo na banheira e quando a água vai embora, ele serve de tampão. E vocês acham que essa história termina aqui? Ter um menino é útil. Encontrei um menino e ele me agarrou. Ele me faz massagem nas costas. Ele serve de mirante. E me dá beijinhos. Eu me disfarço de gárgula. E encero meu bico. Depois, nado um pouco, até que encontro, enfim, meu cantinho de dormir. Ter um patinho é útil. E ter um menino também é útil. Bom, para não alongar demais a extensão desse vídeo, podemos dizer que, além de contar de boca, ou seja, espontaneamente uma história, também pode ser contada com um livro, com gravuras, com instrumentos musicais, com a ajuda de um feltro, cartolinas, giz de cera, lápis de cor, pinturas, recursos tecnológicos ou outros. No vídeo 8, a gente vai ver alguns desses recursos. Caprichem na apresentação.